Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta madrugada. Se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 32. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertos, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Amém. Graças a Deus. Esta madrugada, Deus me levou a meditar nesse texto, partindo do princípio daquilo que a igreja, eles conversavam entre si. As cartas que eram enviadas entre os apóstolos, as cartas que eram enviadas para as igrejas, dando orientação às igrejas, e também relatando o que os irmãos estavam passando. Na data de ontem, iniciou no STF julgamento sobre a abertura ou não das igrejas evangélicas no nosso país. E hoje eles vão continuar o julgamento. Quando nós olhamos pelo lado humano, nós ficamos tristes por aquilo que nós estamos vendo e vivendo nesses últimos dias. Por outro lado, não existe nada de novo. O apóstolo Paulo, como todos os demais irmãos, foram perseguidos, decapitados, torturados, como o apóstolo Pedro, pregado de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. João foi preso na ilha de Patmos. Então, assim, os irmãos, eles foram torturados ao longo da história e também perseguidos pelos governantes. Então, nós estamos vivendo um momento no nosso país que é tudo novo. Nós não estamos acostumados com fechamento de igreja, nós não estamos acostumados a ver pastores sendo algemados, nós não estamos acostumados a ver irmãos sendo torturados, ou até mesmo pessoas sendo presas por conta apenas de estar exercendo a sua profissão. Então a tortura, a perseguição, isso para nós no Brasil, parece que é algo novo. Nós estamos acostumados com a liberdade de expressão, estamos acostumados a divergências, mas não a intolerância religiosa. Estamos acostumados a ter uma liberdade nos nossos cultos, pregar aquilo que Deus nos manda pregar e sem retaliações. Porém, agora nós estamos vendo um outro lado. E é este lado que eu gostaria de compartilhar com vocês.
O tema da palavra que Deus trouxe ao meu coração é: não tenham medo. Não tenham medo de tudo que vocês estão vendo acontecer no país e no mundo. Não tenham medo das perseguições, não tenham medo das coisas que ainda estão por vir. O texto que nós acabamos de ler, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32 em diante, o apóstolo ele trata justamente daquilo que havia acontecido e que estava acontecendo. Quer dizer, relatos dos irmãos que chegou até ele. Então, a igreja, no livro de Atos, ela foi muito perseguida. A igreja no primeiro século, ela foi muito perseguida. E o crescimento aconteceu assim mesmo. Nós queremos que a nossa igreja ela volte à normalidade. Mas se não voltar à normalidade, vai caber a nós buscar uma nova estratégia para nos reunirmos. Nós não podemos ser igreja apenas no templo. Nós precisamos ser igreja também fora do templo. Há necessidade de congregar, e essa necessidade é muito grande, mas se nós não podemos nos reunir como igreja com 20, 30, 40, 50 pessoas, ou até mais, dependendo da capacidade de cada templo, vamos precisar voltar a nos reunir nas casas. E eu não estou falando de nos reunir nas casas como família apenas, eu estou dizendo de voltarmos à igreja em casa, onde o líder, o pastor, vai fazer o culto na casa desses membros, para que possa se reunir, ter uma palavra do pastor e possa então estar recebendo uma oração, um aconselhamento e a palavra. Eu não sei como será isso, mas eu já tenho orado já há bastante tempo sobre isso, sobre essa questão. Então, 3 coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito que era o que eles conversavam ali nas casas onde a igreja se reunia. A igreja em perseguição constante, a igreja não podia se reunir nos templos. E aonde é que a igreja se reunia? Nas casas. Os irmãos abriam as suas casas. Será que não é este o sinal que Deus está nos dando? Que vai chegar o momento da igreja brasileira ter que abrir as portas de suas residências. Os irmãos estão todos acostumados a ir ao templo e até mesmo para discipular uma família hoje. Uma dificuldade grande, os irmãos estão morando em condomínios. Os irmãos alcançaram um patamar financeiro e por terem objetos dentro da sua casa, objetos de valor, têm medo de abrir a porta da sua casa para receber os irmãos. E não era isso que a igreja primitiva vivia. Pelo contrário, a hospitalidade era algo normal. Eles estavam com as portas das suas casas abertas para receber os irmãos que estavam em fuga por causa da perseguição. E assim a igreja ia crescendo e os irmãos levavam a notícia daquilo que estava acontecendo com a igreja, tanto em Samaria, como na Judéia, como também lá em Jerusalém. Os irmãos, fugindo da perseguição, eles levavam a notícia, tanto do crescimento como também das perseguições, daqueles que foram presos, daqueles que foram torturados, daqueles que sofreram perseguição na área financeira, tiveram que abandonar tudo que haviam construído, saíram de mãos vazias, apenas com seus filhos. Isso é o cristianismo. Então, 3 coisas eu gostaria de compartilhar, que eu acredito que era muito comum entre eles, no momento de transmitir a mensagem, como compartilhar aquilo que estava acontecendo. Primeiro, a morte e a ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho não é sobre riquezas.
A mensagem do Evangelho não é sobre prosperidade aqui neste mundo. A mensagem do Evangelho, as boas novas, é que Jesus, que nasceu, cresceu entre nós, esse mesmo Jesus, ele morreu, foi crucificado, sofreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa era a mensagem que era proclamada. Esta era a mensagem que era levada aos lares. Não era sobre prosperidade, não era sobre ter um carro melhor, não era sobre ter uma casa melhor. Não que isso não seja importante. Porém, quando nós nos apegamos a essas coisas, nós deixamos de viver o verdadeiro Evangelho. Quando nós nos apegamos aos templos, nós também deixamos de viver o verdadeiro Evangelho. O que está se discutindo sobre a liberação ou não dos cultos, nós como igreja, nós precisamos ter o desejo de que, sim, seja aberto os templos para nos reunirmos. Mas se os ministros do STF disserem que não, amém. Isso não significa que nós vamos deixar de fazer culto. Isso não significa que nós vamos deixar de nos reunirmos. Porque eles têm autoridade para fechar os nossos templos. Mas eles não têm autoridade para matar a nossa fé. Nós cremos num Deus que está além das estruturas. E vale muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles prenderam o apóstolo Paulo e Silas na prisão. E ali na prisão eles louvavam ao Senhor. E naquela noite se converteu o carcereiro e toda a sua família. Então, aonde estiver a igreja reunida, 2 ou 3, Jesus está no nosso meio. Nós queremos sim que a igreja volte à sua atividade normal. Nós precisamos disso no sentido de que nós temos um local apropriado que foi construído ou alugado para nos reunirmos como igreja. Mas isso não significa que nós vamos deixar de nos reunir. Se não podemos nos reunir no templo, vamos nos reunir nos lares. E não estou falando de uma reunião apenas através da internet. Até porque as igrejas, nem todas têm essa condição de transmissão pela internet e nem todas as pessoas poderão ser alcançadas pela internet ou televisão. Muitas famílias não têm condições de assistir o culto ou serem alcançadas pelo meio de comunicação como a internet ou a televisão. Além do que, há necessidade também do amparo pessoal, do amparo físico, há necessidade da oração com imposição de mãos, há necessidade do conforto, do consolo entre os irmãos. Isso é a igreja. É a igreja reunida entre os irmãos. O próprio Jesus diz, quando estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome. Então há necessidade dessa reunião e a igreja de Atos praticava essa orientação que foi dada pelo próprio Jesus. Então a primeira coisa que eles transmitiam nas suas fugas, viagens pelo mundo, era sobre a ressurreição. Então a mensagem principal é que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus apareceu aos apóstolos, aos 12 apóstolos, depois apareceu aos demais, e assim Jesus teve várias aparições e até participou com eles de atos de ceia e reuniões fechadas. Então essa é a mensagem. A mensagem não é sobre ter alguma coisa ou sobre riquezas. A mensagem é sobre Jesus, que morreu e ressuscitou. Uma segunda coisa que Deus falava ao meu coração nesta madrugada, e eu meditei bastante sobre isso, é sobre a morte. Vocês, lendo esse texto, vocês vão ver que a morte era algo comum entre eles.
Eles não se negavam a serem mortos por causa de Jesus. Isso é muito interessante para nós. Então, falar sobre morte, para nós como igreja, não deve ser algo que nos traga medo. Até porque para nós como igreja, a morte, Jesus venceu a morte. Nós sabemos que para nós vamos passar dessa vida para a vida eterna. O ímpio, para aquele que não conhece a Deus, não há esperança após a morte. Para nós como igreja, viver neste mundo, estar com a família, é algo que nós queremos todos os dias. Mas também, se nós partirmos, nós estamos no lucro. Então, nós como igreja, nós não temos que temer. Não precisamos temer a morte, não precisamos temer nada que este mundo possa nos fazer. Nós precisamos crer nas promessas de Jesus, porque aquele que morreu é aquele que também ressuscitou. E ele venceu a morte, nos deu a vitória sobre a morte, e nós morremos com Cristo e viveremos com ele eternamente. Então, falar sobre morte não deve ser algo que venha trazer medo entre os irmãos. A mídia fica a todo momento, a televisão, massificando e colocando assim, de uma forma pesada na cabeça das pessoas e abalando a fé delas. Você, como igreja, você não precisa se abalar com as notícias que você vê todos os dias. Você, como igreja, você deve viver a sua vida de forma normal, na sua rotina. Normal. Porque nós não temos que temer a morte. Nós não queremos partir por amor à família, por amor aos irmãos, à igreja, às pessoas que nós amamos. Né? Mas nós precisamos ter consciência e fé que se nós partirmos, nós não vamos perecer no inferno. Nós temos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. E não precisamos temer a morte. Então, tudo o que está acontecendo no nosso país é algo novo, mas nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, como líderes, nós precisamos estarmos preparados para tudo isso. E já estarmos em oração. Se determinar que não é para abrir mais a igreja, como que os nossos irmãos na Coreia fazem? Como que os nossos irmãos na China eles fazem? Como que os nossos irmãos nos países que sofrem perseguição eles fazem? Como que os nossos irmãos, quando fugiam das mãos de Hitler, como que eles faziam? Como que a igreja de Atos ela permaneceu? Como que eles permaneceram? Como que a igreja chegou até os dias de hoje? Mesmo morrendo os líderes, como que a igreja superou as suas perseguições, as suas lutas, as suas dificuldades? A igreja está viva há 2000 anos. A igreja está viva. E nós não precisamos temer a nada. Se eles decidirem pela abertura da igreja, glória a Deus, vamos nos alegrar, vamos poder nos reunir, vamos poder voltar à normalidade. Se eles disserem, não vão abrir a igreja e optarem para nos perseguirem, até mesmo de haver um controle nas redes sociais, haver um controle na abertura de igreja, se determinarem que não é mais para abrir a igreja, vale muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Aí não entra uma questão de desobediência às autoridades. Aí realmente traz a conotação e a ideia está bem clara de perseguição religiosa. E se há uma perseguição religiosa, e não há apenas uma questão de saúde pública, mas um ato de perseguição religiosa, vale muito mais
obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, enquanto se fala de pandemia, nós estamos sendo obedientes a estas ordens, até para não infringir nenhuma lei e também não trazer maldição sobre a nossa vida. A partir do momento que houver decisões que ferem a palavra, os mandamentos de Deus, e estão desacordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, e está havendo perseguição mesmo religiosa no nosso país, aí, meus irmãos, aí nós precisamos fazer o que a palavra nos orienta. É pregar o evangelho mesmo correndo todos os riscos. Pregar o evangelho mesmo estando em perseguição. Mesmo tendo que pagar com a própria vida. Essa é a palavra que o Senhor nos ensina. Foram cerrados ao meio, decapitados, torturados. Aí é o terceiro ponto desta palavra. Então, a primeira é a mensagem, ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Segundo, não tenham medo da morte. Confiem em Deus. Não precisam ter medo. As doenças estão aí, podem acontecer as coisas com cada um de nós, e o vírus ele não está limitado ao espaço. O vírus está em todo lugar. Há pessoas que pegaram um vírus dentro de um ônibus, outras que pegaram dentro da sua casa. Não tem como limitar o vírus. Podemos pegar o vírus apenas de tocar numa maçaneta de uma porta, de tocar na maçaneta do carro, né? Uma pessoa ter colocado a mão ali, você colocar a mão, pelo que eu entendo que eles falam é isso. Né? Então, assim, nós precisamos confiar em Deus, haver esse cuidado, precisa haver sim, mas nós não precisamos entrar nessa loucura. Nós temos um Deus vivo, poderoso, que cuida de nós, e se porventura acontecer alguma coisa, nós vamos morar no céu. E o terceiro ponto para encerrar, eu acredito que uma outra coisa que eles falavam muito dentro dos lares, além da ressurreição, além da morte, né, a morte de muitos apóstolos e líderes da igreja, eles falavam também da perseguição física, do sofrimento. Eles falavam das coisas que eles não tinham dentro de casa, das coisas que eles tiveram que abrir mão. Eles falavam dos alimentos, da perseguição na área financeira, porque naquele tempo também não podia. O cristão não tinha liberdade. E a liberdade, ela começa pelos nossos atos lá fora. Poder comprar, poder vender, poder negociar, poder andar com as escrituras na mão. Então, nós não temos esse costume de nos reunir e comentar sobre perseguição. Porque o nosso país é um país livre. Mas nós estamos chegando próximo já dessa condição. Dias que vamos nos reunir e lembrar dos tempos que nos reuníamos dentro do templo e não podemos mais. E vamos nos lembrar dos dias que nós fazíamos as festas com grandes aglomerações e não podemos mais. Seja nesta geração, seja na futura, haveremos de passar por isso. Onde a igreja, se Jesus não tiver voltado ainda, ela vai se reunir no máximo aí 10 pessoas dentro de uma casa. Louvando a Deus, se alegrando em Deus, sem caixa de som, sem poder orar alto e com muita dificuldade para pregar o Evangelho. Mas não é isso que vai matar a igreja. Não é isso que vai calar a igreja.
A igreja precisa se acostumar. A igreja precisa olhar para trás e ver a maneira que os irmãos viviam. Olhar para os países que sofrem perseguição e ver como os irmãos vivem. E fortalecei-vos no Senhor. Porque não é uma decisão de um Supremo Tribunal Federal que vai dizer se nós podemos ou não adorar a Deus. O Supremo pode decidir se abre ou não a porta da igreja. Mas dizer para mim que eu não posso orar, que eu não posso me reunir com algumas pessoas, isso o Supremo não pode dizer. Mesmo que seja com sofrimento, mesmo que seja pagando com a própria vida, mesmo que seja, com a perseguição dura, a igreja jamais vai deixar de se reunir como igreja. Porque é o que a Bíblia diz, vale muito mais obedecer a Deus do que os homens. Vale muito mais obedecer a Deus do que os homens. Encarcerados, presos, foram todos os apóstolos. Mas, logo que saíam da prisão, estavam lá no templo, pregando, estavam lá nas ruas, pregando, estavam nas casas, pregando. A igreja brasileira precisa entender o que é ser igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos um ótimo dia e que esta palavra venha falar aos vossos corações. Medite mais sobre a igreja. Não a igreja templo, não a igreja rica como nós temos visto hoje. A igreja com liberdade. Medite mais sobre a igreja de Atos, porque a igreja de Atos é a nossa referência. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.